Olá pessoal, meus amigos, meus alunos, meus irmãos, aqueles que pediram essa aula para o Enem, né? Mas eu não vou falar sobre democracia, não. Eu vou falar um pouquinho antes, vou falar um pouquinho sobre essa questão de identidade nacional, né? Vamos ver se o pessoal tem esse patriotismo todo mesmo. Sou o professor Vitor Andrade, professor Vitinho de História e cientista político, e vamos lá, vamos comigo. Né? Muito se fala assim, nossa bandeira jamais será vermelha. Então eu pergunto, sabe por que o nome do Brasil é Brasil? Primeira coisa que a pessoa me fala, porque quando os portugueses chegaram aqui tinha muito pau-brasil. Eu, tá, e por que é Brasil? Porque o pau-brasil era Brasil. Ah, não sei. Pois é, gente, quando você parte o pau-brasil ao meio, ele sai uma coloração vermelha, cor de brasa. Brasa, daí o nome, um dos motivos do nome Brasil. Uns diziam que o diminutivo de brasa seria Brasil, né? Mas não é não. Pode ser também, mas o correto é porque a tinta se chama brasilina. A coloração que sai chama-se brasilina, daí um dos motivos do nome do Brasil ser Brasil. Pau-brasil, pau de brasilina, da tinta vermelha, da coloração vermelha que sai do pau-brasil. Tá? E mais tarde a ilha de Vera Cruz era a terra Brasilis, né? Mas lá 511, 1515, que era a terra onde tinha o pau-brasil. Os indígenas da América chamavam o Brasil terra de Pindorama, que é a terra de palmeiras, a terra onde tem palmeiras, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, não é isso? Então, terra de Pindorama. Né? E aí quando você vê aquela bandeira verde, amarela e tal, você fala assim, o verde das nossas matas, o amarelo do nosso ouro, o azul dos nossos rios, não tem nada disso. A Lei 5.771 é uma lei antiga, mas é a única lei brasileira que fala exatamente sobre os símbolos nacionais. Nessa lei não traz nenhuma identificação, nada remete a essas informações. Que é amarelo do nosso ouro, verde das nossas massas, nada, não tem nenhum lugar. Alguém inventou isso. Pode ser até bonito se falar, mas não existe lugar nenhum. Não tem nada oficial. O correto é que o verde é a casa dos Bragança, o amarelo é da casa dos Habsburgo, né? O azul remete ao Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve. O branco também. E o ordem e progresso é um lema positivista, que o Brasil botou ordem e progresso. Mas o correto é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Nós colocamos ordem e progresso, resumimos ainda. Né? Por que essas cores? Por que as dinastias têm cores? Porque cada dinastia, cada império, cada reino, ele tem as cores que se identificam com o seu perfil, com o seu momento, com a sua característica, com o seu brasão real. Não é isso? E, inclusive, quando nós falamos lá em cima que o pau-brasil, as tintas vermelhas iam para a Europa, é para abastecer a nobreza, o clero, né? As monarquias, né? O bispo vermelho, né? A igreja vermelha, né? Porque os súditos, de maneira geral, não utilizavam cores alguma. Então, o amarelo, o amarelo significa a casa de Dona Leopoldina, né, que foi uma grande diplomata, vamos ver um pouquinho mais na frente. O losango significa, para alguns, a genitália feminina, né, que seria o losango, mas o losango significa a mulher, como mãe, filha e esposa. Tá? Então, foi uma homenagem à Dona Leopoldina, a arquiduquesa da Áustria, esposa de Dom Pedro I. Tá bom, gente? Então, as pessoas não sabem, as pessoas desconhecem. Mas como eu falei, desconhecimento não é apenas não é ignorância, é falta de conhecimento mesmo. A Lei 8.421 de 92 fala sobre símbolos nacionais, mas também não remete nada em relação a isso. Um pouquinho mais atrás, quando a gente fala sobre independência, a independência do Brasil foi feita por uma mulher de maneira mais prática. O machismo que existe hoje existia muito mais acentuado naquela época. Dia 2 de setembro de 1822, a Dona Leopoldina recebia as informações vindas da Europa, de Portugal, de que Dom João ia enviar as tropas para retirar o Dom Pedro do cargo de qualquer maneira, que eles tinham que voltar para a Europa, e que a Dona Leopoldina faz, ela chama o Conselho de Ministros, e ela mesma, como regente, ela assina a carta dizendo que eles iam ficar e pede para o mensageiro levar a Santos para o Dom Pedro, que sabe-se lá o que o Dom Pedro está fazendo em Santos, né? Todo mundo sabe. Então, é isso, né? A Dona Leopoldina, na verdade, ela é a matriarca, ela é a mãe da independência do Brasil. O Dom Pedro fala laços fora soldados, na hora que ele recebe a carta, e diz a história de quando ele pega um chapéu, tem uma flor que ele recebeu de uma donzela em São Paulo, com as cores verde e amarelo, e daí seria uma das homenagens do verde e amarelo também, né? Então, é isso. Então, quando você pega aquela camisetinha da seleção para você protestar, que não tem identidade nenhuma,
com o Brasil, porque a seleção brasileira usava as cores branca, aí depois fez um concurso para escolher as cores nacionais. Na verdade, o Aldir Garcia, em 1914, ganhou o concurso que escolheu as cores da seleção brasileira, essas cores da camiseta que é hoje, né? E essa azul, né, conta a história que na Copa do Mundo do Brasil, de 1958, que o Brasil foi usar o Paulo Machado de Carvalho, nós íamos fazer um jogo, salvo engano, com a Suécia, que tinha as mesmas cores da bandeira, da camiseta brasileira. Eles arrumaram uma camiseta azul ali em cima da hora. O pessoal, nós vamos jogar de azul, e ele fala assim, são as cores do manto de Nossa Senhora. E a seleção usa a camiseta azul, depois ficou como uniforme 2. Né? Ao contrário da Itália, por exemplo, que as cores da Itália não tem nada a ver com a camiseta da seleção, mas ele usa as cores em homenagem à família dos Savoias, que eles fizeram a reunificação italiana. Então tem um histórico de luta, de guerra ali por trás. A Holanda, por exemplo, que não tem nada a ver de laranja na camiseta deles, mas usam a camiseta laranjada em homenagem ao Guilherme de Orange, Guilherme I, né? O Orange de Nassau. Né? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longe, mas para quem quer conhecer a história, quem tem interesse em conhecer a história, é isso, né? Nossa bandeira, como falam já mais, sala vermelha, tem vermelho o tempo todo, nossa história, tem sangue derramado o tempo todo. As bandeiras vermelhas são de luta, são de conquistas, e o verde e amarelo da nossa história foi montando ao longo do tempo. Isso não exclui a gente de ter um respeito pela bandeira nacional, mas também não faz com que a gente acredite em contos e histórias que foram criadas a respeito, em mitos que foram criados em cima da bandeira nacional. Foi uma montagem, foi uma criação, mas ela serve aí também como um símbolo de representação do nosso país. Forte abraço, um beijo no coração de vocês, até a próxima, a gente se fala.